Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Carneiro, sou médico gastroenterologista e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito das manifestações gastrointestinais no cenário tão atual da Covid-19. Como todos sabem, a Covid-19 é uma pandemia que surgiu em dezembro de 2019, rapidamente se alastrou para todo mundo, tem algumas características bastante marcantes. É uma doença que acomete principalmente o trato respiratório, com aquelas manifestações já reconhecidas por todos vocês, que podem se manifestar desde uma infecção de via aérea superior, como resfriado comum, até quadros mais graves e dramáticos, inclusive uma possível evolução para a síndrome respiratória aguda, severa, relacionada ao coronavírus. A Covid-19 ela é marcada por alguns fenômenos que têm sido bastante estudados e um deles é a chamada tempestade de citocinas, deixando claro o grande componente inflamatório relacionado a essa doença. Além disso, um espectro amplo de manifestações envolvendo diversos órgãos e sistemas tem sido notado nesses últimos meses. Classicamente, é uma doença que cursa com manifestações respiratórias clássicas como tosse, dispneia, febre e tal como aconteceu em algumas outras epidemias relacionadas a outros tipos de coronavírus, como a SARS em 2003, a MERS em 2012, associada também a sintomas sistêmicos como mialgia, queda do estado geral. O diferente é que na Covid-19 alguns fenômenos têm sido notados ao longo do curso de doença. Um deles, por exemplo, é de saturação subclínica, em que o paciente não tem nenhuma queixa dispneica no primeiro momento e a sua saturação está reduzida quando testada a sua oximetria. Um outro fenômeno, por exemplo, é a insuficiência respiratória rapidamente progressiva. O paciente começa a ter sintomas de dispneia e rapidamente evolui para insuficiência respiratória. Eventos trombóticos ou microtrombos têm sido associados à Covid, muito estudados. E um outro fenômeno é o aparecimento em algum momento da doença de sintomas do trato gastrointestinal. Essa é uma publicação que exemplifica o que tem acontecido nos consultórios de gastroenterologistas, a exemplo dessa publicação iraniana, em que mesmo antes do surgimento da pandemia propriamente dita, os pacientes de consultórios desse hospital apresentaram sintomas diversos do trato gastrointestinal, de forma que o movimento desse consultório aumentou em mais de 20% no período pré-pandemia. Quando esses pacientes apresentaram algum sintoma respiratório que justificava a realização de exame complementar, como é o caso do exame tomográfico, o encontro de uma diversidade de achados tomográficos relacionados à doença fez crer, de fato, que havia uma correlação entre a Covid-19 e as manifestações diversas do trato gastrointestinal. Nesse estudo, que aqui a gente pode ver, num grupo de 138 pacientes consecutivamente internados no hospital com diagnóstico de Covid-19, 10% deles apresentaram sintomas gastrointestinais no início do quadro, mesmo antes dos sintomas respiratórios classicamente relacionados à doença. A perda do apetite, a diarreia, os vômitos estavam presentes nesses pacientes, não devendo esquecer da digeusia, da ageusia, que é a perda do paladar, que é citada por um quantitativo substancial de pacientes. Esse estudo da Gastroenterology reitera um fato que já tem sido estudado por muitos expertos no assunto a respeito do mecanismo de fisiopatologia associado à COVID. A SARS-CoV-2 ela usa a enzima conversora de angiotensina como receptor viral para o processo de entrada na célula. E o RNA mensageiro desta enzima é altamente expresso no trato gastrointestinal, possivelmente tendo relação com a expressão da doença e as manifestações gastrointestinais citadas. Além disso, é bastante provável que haja um impacto substancial na microbiota intestinal desses pacientes. Em termos de manifestações clínicas, a hiporexia ou anorexia, tal como acontece em muitos quadros infecciosos na medicina, ela se apresenta como sintoma mais frequente, disparado. A diarreia, que pode se iniciar antes das manifestações respiratórias, pode ser também um primeiro sinal de infecção, durando 3, 4 dias em média. Ela pode acontecer marcadamente como uma diarreia caracteristicamente aquosa, mas também podendo acontecer na forma líquido-pastosa, por exemplo. Classicamente, é uma diarreia que não apresenta características inflamatórias francas, como a presença de sangue, muco ou pus. Além disso, o desconforto ou a dor abdominal, habitualmente uma dor leve,
também podem estar presentes na minoria dos casos. Essa é uma publicação, na verdade, um estudo pré-print, recente, bastante interessante, que buscou correlacionar, através de metabolômica, através de alguns parâmetros inflamatórios, a correlação da microbiota intestinal e alguns biomarcadores proteômicos com a possibilidade de evolução para uma doença mais grave. Nesse estudo, os autores utilizaram-se de um score de risco com base em 20 biomarcadores proteômicos no sangue, que provavelmente apresentam relação com a progressão para uma manifestação de doença mais grave na Covid-19. Portanto, uma coorte de 990 indivíduos sem infecção inicialmente foram estudados a partir do score de risco proteômico anteriormente citado e a sua correlação com citocinas pró-inflamatórias. E houve, de fato, uma correlação entre essas citocinas e os indivíduos das faixas etárias mais evoluídas. Além disso, foi procedida uma análise betabolômica que avaliou o perfil de microbiota desses indivíduos e os marcadores inflamatórios dos mesmos. Em conclusão, esse estudo demonstrou que, de fato, a microbiota intestinal desse indivíduo, ela pode dar informações importantes em termos de perfil de predisposição desses indivíduos para a forma grave de doença da Covid-19. Além disso, é importante mencionar que esses pacientes que apresentam-se com manifestações gastrointestinais da Covid podem, em algum momento, engatilhar a ocorrência de algumas manifestações, por exemplo, das doenças funcionais tão estudadas na gastroenterologia, como é o caso da síndrome do intestino irritável, da dispepsia funcional e de outras doenças que marcadamente têm algum fator deflagrador em algum momento da vida, e a Covid-19 pode estar associada como um gatilho de manifestação desse tipo de doença. Esse é um estudo do American Journal of Gastroenterology que demonstrou claramente que a metade dos pacientes, a despeito de terem sintomas respiratórios ou não ao longo do curso de doença, vão apresentar sintomas gastrointestinais. Esse é um outro estudo que, de forma bastante interessante, mostrou que pacientes com manifestações gastrointestinais apresentaram RNA positivo nas fezes em quantidade muito maior do que pacientes sem os sintomas gastrointestinais. Além disso, esses pacientes com manifestações gastrointestinais apresentaram maior tempo para o clareamento viral. Houve também retardo no diagnóstico da Covid-19 a partir do momento em que uma gama significativa de pacientes não costuma correlacionar manifestações do trato gastrointestinais como possível quadro de Covid-19, o que geraria, por consequência, mais tempo para buscar o serviço médico e, consequentemente, um maior potencial de evolução para formas graves de doença, haja visto uma demora à busca de um serviço de atendimento hospitalar. Nesse estudo, o número de dias entre o início dos sintomas e a admissão hospitalar foi significativamente maior na população que evoluiu com forma grave e estado crítico de doença associada à Covid-19, como vocês podem perceber. A diarreia aconteceu em mais de 1/3 dos indivíduos com sintomas gastrointestinais e Covid-19. A náusea e os vômitos estavam presentes nesse estudo em quase 4% dos casos e o desconforto ou dor abdominal em mais ou menos 2% desses pacientes. Nesse outro estudo, é importante notar que os pacientes com diarreia, 2/3 deles apresentaram PCR positivo na amostra fecal. Nesse outro estudo, no Lancet, é importante notar que o tempo de permanência de RNA positivo se deu de forma muito mais duradoura nas amostras fecais desses indivíduos do que no suave de orofaringe classicamente utilizado para o diagnóstico da Covid-19, como pode ser percebido. Assim como outros vírus hepatotrópicos, o novo coronavírus também aparenta causar algum dano hepático, conforme pode ser percebido nesse estudo, em que alguns trabalhos foram avaliados nessa meta-análise, e no maior dos trabalhos, com 1.099 pacientes, foi possível notar alterações de aminotransferases da ordem de 21% a 22%, ou seja, mais de 1/5 desses pacientes. E também é possível notar que os pacientes com formas mais graves de doença costumam apresentar mais alterações das aminotransferases, como pode ser percebido aqui. Esse estudo demonstrou heterogeneidade em termos de prevalência de alterações das aminotransferases, alguma elevação de bilirrubina em alguns casos, de leve a moderada,
elevação de gama-GT em mais de 50% dos casos, também discreta na maior parte dos casos, e essas alterações costumam ser elevações leves e transitórias, sem grandes repercussões clínicas. Uma coorte de 99 pacientes de Wuhan, nesse estudo chinês, mais ou menos a metade dos pacientes apresentaram elevação das transaminases, porém apenas um evoluiu para uma hepatite grave, como pode ser aqui percebido. Com relação ao mecanismo de lesão, é possível que haja um componente de lesão hepatocitária direta ou associada ao sistema imunológico ou mesmo relacionada à hepatotoxicidade, uma vez que sabemos que diversos protocolos têm sido utilizados com diversas medicações em todo o mundo. Essa revisão sistemática e meta-análise publicada no Lancet Gastroenterology and Hepatology demonstrou que 15% desses pacientes podem apresentar alguns sintomas gastrointestinais e 19% deles vão apresentar alguma alteração do perfil hepático ao longo do curso da doença. A interpretação desses achados foi que os sintomas digestivos não podem ser negligenciados, não são incomuns e uma atenção ampliada deve ser dada a esse subgrupo de paciente. Em conclusão, esse estudo demonstrou que pacientes com a forma grave de doença não raramente apresentam sintomas gastrointestinais, mais do que os indivíduos que não apresentam esses sintomas. Os pacientes pediátricos apresentaram uma prevalência de sintomas gastrointestinais semelhante à da população adulta. Importante notar que 10% desses pacientes com diagnóstico de COVID apresentaram tão somente manifestações gastrointestinais isoladamente. Pacientes com envolvimento do trato gastrointestinal apresentaram retardo no diagnóstico, o que pode explicar, inclusive, uma maior prevalência de complicações desses indivíduos em relação aos indivíduos que não apresentam sintomas gastrointestinais. Em relação às mensagens finais, é importante notarmos que muitos pacientes com COVID-19 apresentam sintomas do trato gastrointestinal. 10% desses pacientes vão apresentar apenas sintomas gastrointestinais e não apresentarão nenhuma evidência de queixas respiratórias. Hiporexia, anorexia e diarreia são os sintomas mais comuns. Existe retardo na busca de atendimento médico ou hospitalar desse grupo de pacientes que apresentam manifestações gastrointestinais, o que pode inclusive justificar uma possível relação com a gravidade da COVID-19 nesse grupo de pacientes. Os achados de manifestações gastrointestinais quando da suspeita da COVID-19 devem alertar para uma possível avaliação e testagem específica desse grupo de pacientes e também deve ser considerada no grupo de profissionais da área de saúde que estão no momento no front, no combate da pandemia de COVID-19 em que a gente ainda se encontra. Queria muito agradecer a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.